Na leitura desta semana, dos capítulos 48, ou melhor, 44 ao 48 do livro bíblico de Jeremias, nos deparamos com um episódio que envolveu Baruque, um homem que serviu ao profeta Jeremias para registrar num rolo todas as palavras de Jeová que ele havia falado sobre Jerusalém e Judá. Você pode vê-lo aí, trabalhando ao lado de Jeremias, na ilustração da página 6 das nossas apostilas. Estão vendo aí? Ele sentado ao lado do profeta Jeremias, auxiliando o profeta. Sem dúvida, esse era um grande privilégio para deixar qualquer servo de Jeová extremamente feliz. Afinal, ele estava auxiliando o designado de Jeová. No entanto, o relato bíblico revela que Baruque não estava assim tão contente com a sua designação. Ele chegou até a lamentar sua condição e o seu lamento não passou despercebido por Jeová. Por isso, Deus usou Jeremias para encorajá-lo. Notem as palavras de Jeremias no capítulo 45. Jeremias 45, versículos 2 e 3. Podem deixar abertos aí neste trecho. Diz assim: assim diz Jeová, o Deus de Israel, a seu respeito, Baruque. Você disse: ai de mim, pois Jeová acrescentou tristeza à minha dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas talvez você esteja se perguntando: por que alguém com tão grande privilégio como Baruque se sentiria assim, desanimado? Bem, o próprio Jeová, o examinador de corações, esclareceu a razão deste desânimo, do desânimo de Baruque, conforme lemos nos versículos 4 e 5, parte A, na sequência. Capítulo 45, versículos 4 e 5 diz: você deve dizer a ele: assim diz Jeová, estou derrubando o que edifiquei e arrancando o que plantei, o país inteiro. Mas você está procurando grandes coisas para si. Pare de procurar essas coisas. De fato, o problema de Baruque vinha do seu coração. O relato diz que ele começou a procurar o quê? Grandes coisas. E que grandes coisas eram essas? Notem novamente aí na página 6, a gravura, aí na página 6 das nossas apostilas. Aí há duas cenas que representam bem o que poderiam ser essas grandes coisas. Primeiro vemos essas barras de ouro empilhadas, o que nos lembra, ou que nos faz lembrar, riquezas. Sim, talvez Baruque estivesse lamentando o tempo dedicado ao ministério como secretário do profeta de Deus, tempo que ele poderia dedicar ao seu trabalho secular como escriba, atendendo clientes importantes que lhe renderiam bons negócios. Outra possibilidade seria o desejo de ter mais destaque no palácio do rei, mais prestígio, fama, reconhecimento, como vemos aí na segunda cena, no alto da ilustração. Afinal, agindo como secretário de Jeremias, Baruque ganhou muitos inimigos poderosos naquela época, que certamente o afastaram ou até o isolaram de homens renomados da corte, relacionamentos que poderiam lhe dar visibilidade e fama. Talvez isso tenha perturbado momentaneamente Baruque. Talvez fossem essas as grandes coisas que ele estivesse desejando. Felizmente, Jeová, como um pai amoroso, estava atento ao seu servo Baruque e bondosamente ofereceu ajuda para corrigi-lo. Deus o fez refletir que tudo aquilo que ele estava desejando seria uma armadilha. Sim, uma armadilha do seu próprio coração. Baruque foi lembrado de que restavam poucos anos para o sistema judaico de coisas e as suas riquezas, e também aqueles que buscavam se destacar através dessas riquezas, o tempo deles estava se esgotando.
e todos ali provavelmente já estavam condenados à destruição. Buscar grandes coisas seria totalmente em vão. Se Baruque estava procurando uma posição segura, tão perto do fim do condenado sistema judaico da época, Deus tinha bons motivos para avisá-lo: pare de procurar essas coisas, pare de procurar grandes coisas. Voltem lá na ilustração na página 6 e vejam agora a escala de tempo que está logo aí abaixo. Vejam que em 647 antes da Era Comum, Jeremias se tornou profeta e começou a transmitir as mensagens de aviso da parte de Jeová. Em 625 antes da Era Comum, Baruque começa a registrar as pronunciações feitas durante os 23 anos de carreira de Jeremias até aquela época. E vejam, 18 anos depois, em 607 antes da Era Comum, Jerusalém foi destruída. Estão vendo aí a escala de tempo? Ou seja, para sobreviver, irmãos, Baruque tinha que mudar o seu modo de pensar rapidamente. Afinal, o tempo era curto para continuar indeciso ou desanimado, como ele expressou. Agora, trazendo para os nossos dias, pergunte-se, irmãos, se eu soubesse que o fim deste sistema de coisas iníquo viria daqui a 18 anos, como me sentiria? Me sentiria desanimado, indeciso, descrente, pensando: 18 anos é muito tempo, não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 18 anos. Sabe de uma coisa? Vou construir um patrimônio para a minha família, vou deixar algo para eles, quero que o meu filho seja alguém na vida, não quero que ele seja um pé de chinelo. Será que nós pensaremos assim? Se essas coisas passam pela nossa cabeça, Jeová está nos dizendo: pare de procurar grandes coisas. E o que é que Jeová garante aos que acatarem este aviso? O mesmo que ele garantiu a Baruque, conforme Jeremias 45, agora o versículo 5 na parte B. Vamos ler juntos, na parte B do 5. Olha o que Jeová disse: pois estou para trazer uma calamidade sobre todas as pessoas, diz Jeová, e aonde quer que você for, ou seja, Baruque, eu lhe darei a sua vida como despojo. Sim, Baruque não podia esperar de Jeová nada além da garantia de sua própria vida. Afinal, por que Jeová preservaria seus bens, seu dinheiro, sua casa, seus animais, numa cidade que seria totalmente destruída? Felizmente, Baruque aceitou a correção e humildemente se concentrou nas coisas mais importantes, e isso salvou a sua vida. Mas e quanto a nós? Como reagiremos aos alertas de Jeová nesses últimos dias do atual sistema iníquo de coisas? Sabemos, irmãos, que agora não é a hora de ter cada vez mais coisas. Jesus, em Mateus no capítulo 24, versículos 21 e 22, nos diz que logo enfrentaremos uma grande tribulação, a maior de toda a história. Um período de extremo sofrimento e dificuldade que nunca ocorreu antes e nunca ocorrerá de novo. Não devemos, irmãos, esperar passar pela grande tribulação com as coisas que temos, mesmo que elas sejam preciosas para nós. Portanto, façamos como Jesus nos recomenda em Lucas no capítulo 12, versículo 15. Mantenham os olhos abertos e resguardem-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Agora, a decisão é nossa. Jeová espera que nós façamos essa decisão. Por isso fica o incentivo: acate o aviso de Jeová que nos diz: pare de procurar grandes coisas. Vamos seguir com a reunião.